Bom dia, pessoal. Meu nome é Brisa, eu sou uma das monitoras aqui dessa disciplina com o professor Ribamar e hoje eu que vou estar dando aula aí para vocês, tá bom? A gente vai falar sobre aminoácidos, peptídeos e proteínas e essa aula tem como base o capítulo 3 do livro Princípios de Bioquímica de Leninger. E também utilizei o Bioquímica Básica, da Anita Marzocco, como referência também para essa aula. Como ela é um pouco extensa, nós resolvemos dividir ela em duas partes. Então, essa é a parte 1, a gente vai falar de aminoácidos, peptídeos e proteínas. E na parte 2, na quinta-feira que vem, a gente vai continuar trabalhando com proteínas e já vamos entrar na estrutura de proteínas. Então, comigo a gente vai ver a estrutura primária. Vamos lá? Bom, proteínas. O que são proteínas? Proteínas são macromoléculas biológicas que são as mais abundantes de um organismo. Então, elas ocorrem em todas as células, participam de praticamente todos os processos biológicos. As enzimas são proteínas, participam, fazem as catálises das reações. Hormônios são proteínas, anticorpos que participam da resposta do sistema imunológico aí na defesa do nosso corpo são proteínas. Também proteínas transportadoras, como por exemplo a hemoglobina, que é uma proteína transportadora de oxigênio, do nosso sangue. Fibras musculares têm N proteínas, uma delas a mioglobina, que também é uma proteína transportadora de oxigênio. Só que nas fibras musculares, várias proteínas das lentes dos olhos, conferem a cor dos nossos olhos, penas, teias de aranhas, proteínas com função estrutural, nossas unhas, proteínas do leite, antibióticos, venenos de cogumelos, enfim, várias proteínas, milhares de proteínas com atividades biológicas distintas, tá bom, gente? Afinal, do que são feitas as proteínas, Então, as proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Então, uma proteína, um peptídeo, são vários monômeros de aminoácidos que são unidos por uma ligação. Então, esse cordão de aminoácidos é como se fosse um enorme cordão linear de vários aminoácidos unidos uns nos outros através da ligação peptídica. A gente vai falar mais pra frente aí, mais detalhadamente sobre essa ligação. Então, existem 20 aminoácidos e dentro desse grupo de 20 aminoácidos são sintetizadas milhares e milhares de proteínas. Então, tudo depende da porcentagem de aminoácido que cada proteína possui, do arranjo dos aminoácidos que a proteína tem para desempenhar aí o seu papel específico, sua função específica no metabolismo. Então, os 20 aminoácidos, eles são ainda divididos em aminoácidos não essenciais e os aminoácidos essenciais. O que são os aminoácidos não essenciais? Aminoácidos não essenciais são aqueles aminoácidos que o nosso corpo consegue produzir naturalmente. Então, a gente não precisa ingeri-los porque o nosso corpo naturalmente produz a quantidade suficiente necessária para a síntese das proteínas. Os aminoácidos essenciais são os aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir. Ou seja, nós temos que ingeri-los na dieta para que o nosso corpo possa suprir aí essa demanda desses aminoácidos. Então, dos 20 aminoácidos, 11 desses 20 não são não essenciais, ou seja, o nosso organismo produz 11 desses 20 aminoácidos, e os outros 9 aminoácidos o nosso corpo não produz. Então, a gente tem que conseguir esses 9 aminoácidos através da dieta. Dentro desses 9 aminoácidos, tem uma coisa bem bacana que nós brasileiros, que temos a cultura, temos o costume de comer arroz com feijão todo dia no almoço. Uma coisa bem legal da gente saber é que esses 9 aminoácidos, todos os 9, estão presentes no feijão. Olha que legal. Então, o feijão contém todos os 9 aminoácidos essenciais que nós precisamos ingerir. Só que o feijão, desses 9 aminoácidos, 8 são aminoácidos que o feijão tem em abundância. Só que um desses 9 aminoácidos, que é a metionina, o feijão tem, só que em quantidade baixa, ou seja, essa quantidade do feijão não supre a necessidade do nosso organismo desse aminoácido. Mas em contrapartida, o arroz
possui uma grande quantidade desse aminoácido, a metionina. Então, se a gente comer arroz com feijão todo dia, já basta para a gente suprir a necessidade do nosso organismo desses 9 aminoácidos essenciais. Bom, aqui eu coloquei para vocês a estrutura geral de um aminoácido. Então, essa aqui é a estrutura geral de um aminoácido. Todo aminoácido vai ter essa mesma estrutura aqui. Um grupo hidroxila, né, que é um grupo que ele vai perder primeiro, né, ele vai desprotonar primeiro em meio ácido, do ácido para o básico, esse grupo hidroxila. Um grupo amino, esse grupo amino aqui, que ele é carregado positivamente no meio neutro e no meio ácido. Meio neutro, gente, é meio com pH por volta de 7, tá bom? E uma molécula de hidrogênio. Esses 3 grupamentos aqui, eles são fixos, todo aminoácido tem. O que vai diferenciar um aminoácido do outro é esse grupo R. Esse grupo R aqui, ele varia de um aminoácido para o outro. Como vocês, não sei se vocês viram, né, acho que puderam perceber, esse carbono alfa, ele tem 4 ligantes diferentes, o que caracteriza ele como carbono quiral. Então, com o carbono quiral, esse arranjo tetraédrico aqui dessa molécula de aminoácido, ela possui, né, pode possuir até 2 arranjos espaciais, que são esses 2 arranjos espaciais aqui. Então, eles são estereoisômeros, eles são enantiômeros, né, porque eles não se sobrepõem, mas eles são a imagem espelhada um do outro. Então, todos os aminoácidos têm esses 2 arranjos, com exceção de um, que é a glicina. Por que a glicina não tem o carbono quiral? Por que a glicina não tem o carbono quiral? Justamente porque o grupo variável do aminoácido da glicina é uma molécula de hidrogênio. Então, uma molécula de hidrogênio aqui com outra molécula de hidrogênio aqui, o carbono já não é quiral, então não tem como ela ter o carbono quiral aqui. Beleza? Então, aqui voltando um pouquinho, né? É exclusivamente no nosso organismo, no nosso corpo, nós só temos aminoácidos L, aminoácidos de isomeria L. Então, esse Karem, o Fischer, ele foi um bioquímico, ele até ganhou um prêmio Nobel e tudo mais, porque ele fez uma convenção de conformação, vamos dizer assim, uma conformação espacial absoluta. Então, ele fez uma relação estérica dos estereoisômeros L e D, pegando uma molécula, né, de 3 carbonos de gliceraldeído, para definir aí o que seria o aminoácido L e o aminoácido B. Antigamente, a gente achava que o aminoácido L é aquele que, na luz polarizada, a luz se desviava para a esquerda, né, e outra luz se desviava para a direita. Então, na verdade, fazendo esse alinhamento, né, essa conformação espacial absoluta aí dos estereoisômeros L e D, o que ele fez? Primeiro, ele pegou uma molécula, né, de 3 açúcares de gliceraldeído, alinhou o grupo funcional que pode ser interconvertido por reação simples. Então, ele pegou e alinhou a molécula de gliceraldeído com o grupo hidroxila do aminoácido. Aliando essas 2 moléculas, o grupo R sempre vai ficar abaixo do carbono quiral. No caso da alanina, né, o grupo R aqui dela é um CH3, um hidrocarboneto aí. Então, fazendo isso, ele reparou, né, ele percebeu que o grupo amino do aminoácido, ele sempre está para o lado esquerdo, né, no espaço aí, no desenho espacial. Então, olhando o grupo amino como lado esquerdo, ele definiu que todo aminoácido que tiver o amino para o lado, o grupo amino para o lado esquerdo, é definido como aminoácido L, e os aminoácidos que tiverem o grupo amino para o lado direito serão definidos como os aminoácidos D. Então, os resíduos de aminoácidos que nós temos nas moléculas proteicas, por alguma razão, elas são exclusivamente estereoisômeros L, ou seja, elas têm o grupamento amino
voltado, né, para a esquerda. Então, vamos lá. Os 20 aminoácidos, eles são classificados através das características do seu grupo R, já que é o grupo que varia de um aminoácido para o outro, né? Então, eles são classificados principalmente pela sua polaridade. Então, a capacidade de polaridade, meio que classificados de menos polares, de apolares, né, para os polares, então a polaridade, como se colocasse numa linha, e foram classificados da porcentagem de polaridade que os aminoácidos têm, pela carga do seu grupo R, positivo, negativo ou neutro, e pela estrutura do seu grupamento. Então, esse primeiro grupo, o grupo R apolar, ele é formado por grupos R, né, que são apolares. Vocês conseguem perceber uma característica bem marcante aqui, que eles são formados por hidrocarbonetos, né, com exceção da metionina aqui, que tem um grupinho sulfúrico aqui, né, enxofre aqui. E também tem uma exceção bastante notável, né, que é a prolina. Que a prolina, ao invés de possuir no seu grupo R, no seu grupo fixo, né, um grupo amina, ele possui aqui um grupo imino, que é uma amina secundária, uma amina que já perdeu um próton. E aqui ele tem uma estrutura mais cíclica, né, uma estrutura cíclica. Essa estrutura cíclica da prolina, ela ajuda, né, na formação de uma estrutura fibrosa. Então, onde as proteínas, por exemplo, de função estrutural, que tem prolina, a prolina ajuda aí nessa formação dessa estrutura fibrosa da proteína. Então, esse é o primeiro grupo, o grupo R de aminoácidos apolares. E alifáticos, né? Tem cadeias abertas aqui, com exceção da prolina, que tem uma cadeiazinha cíclica aqui. Temos o grupo R aromáticos, que são os grupos daqueles aminoácidos que possuem anéis aromáticos, né, no seu grupo R. Esses anéis aromáticos, eles são muito interessantes porque eles têm a capacidade de absorver a luz ultravioleta. Então, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano conseguem absorver a luz ultravioleta porque os seus grupos R têm anéis. E esses anéis são capazes de absorver ultravioleta aí em 540 nanômetros. E essa é uma propriedade muito explorada na caracterização de enzimas. Eu mesmo, no meu trabalho no laboratório, eu consigo quantificar a quantidade de enzima que eu consegui purificar através de uma medição da absorvância da luz nos anéis aromáticos da minha cadeia, né, da minha cadeia peptídica, através desses aminoácidos, da fenilalanina, tirosina e o triptofano, que são capazes de absorver a luz. Outra coisa muito legal é que a tirosina e o triptofano, eles são mais apolares que a fenilalanina, justamente pelas suas moléculas aqui, né? Essa molécula aqui e o átomo de nitrogênio ajudam aí para que esses dois aminoácidos tenham uma característica mais apolar que a fenilalanina, que não tem. A absorvância de 280, gente, falei 540, mas não, a absorvância aqui é de 280, viu, nanômetros. Então, esses dois grupos aqui são mais apolares por causa dessas duas moléculas aí. Só um minutinho, deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, esse terceiro grupo, o grupo R polar, só que não carregado, não positivo, não negativo, neutro, grupo R polares sem carga. Esse é um grupo que tem uma exceção, né, uma diferençazinha entre os aminoácidos desse grupo, que é a cisteína. Como vocês podem ver aqui, a cisteína, ela tem um grupo, né, sulfidrila, aqui da cisteína, que quando duas cisteínas, né, se encontram, elas fazem uma ligação aqui de sulfeto e formam um aminoácido dimérico chamado cistina.
Esse aminoácido, cistina, ele é altamente apolar. Então, no grupo polar, quando as duas cisteínas fazem essa ligação aqui de sulfeto e formam a cistina, esse aminoácido ele fica muito apolar e ele ajuda também na estabilização da proteína. Então, essa ligação aqui ajuda na estabilidade da proteína. Isso mesmo, e deixa ela com a característica bem apolar. Outra coisa bem legal é que a asparagina e a glutamina, esses dois aminoácidos aqui não carregados, eles são aminoácidos do grupo dos ácidos. Aqui, uma coisa bem legal. A asparagina e glutamina são do grupo ácido, só que aqui eles estão aminados, então eles ficam aqui nos grupos polares não carregados. Essa reação aqui, gente, ó, é uma reação de oxidação. Então, o hidrogênio sai, a molécula é oxidada e forma aqui a ponte de sulfeto, que deixa o aminoácido aqui bem apolar. Então, aqui os grupos carregados. Então, temos os grupos carregados negativamente, que são os ácidos, e os grupos carregados positivamente, que tem caráter básico. Justamente caráter ácido aqui, porque temos aqui um grupo carboxila aqui no aspartato e um grupo carboxila no glutamato. Como eu falei para vocês agora, o aspartato e o glutamato e o asparagina e o glutamina. Então, nada mais são a asparagina e o glutamina que o aspartato e o glutamato aminados. E aqui os grupos carregados positivamente, justamente aqui pela carga positiva que o NH3 tem, que o grupo amino tem. Aqui tem, aqui também tem, aqui também tem. Então, essa característica faz com que esses grupos sejam carregados positivamente. Esses grupos carregados, né, eles são mais hidrofílicos que os grupos que nós falamos antes. Então, numa escala de menos para mais, nós falamos aqui dos grupos menos carregados para os grupos menos hidrofílicos para os grupos mais hidrofílicos. Isso aí. Nós temos também, pessoal, resíduos de aminoácidos que podem ser modificados transitoriamente de acordo com a função que a proteína tem. Por exemplo, nós temos resíduos de aminoácidos. O que são resíduos de aminoácidos? Resíduos de aminoácidos são os aminoácidos que na ligação peptídica, eles perdem o grupamento amina, perde o grupamento carboxila, formam uma ligação peptídica, né? Formam um grupo amida ali, e aquilo que sobra, o esqueleto restante, né, desse aminoácido é chamado de resíduo do aminoácido. Então, esses resíduos, que são os aminoácidos que são unidos nas cadeias peptídicas, pela ligação peptídica, eles são, na verdade, os grupos R ou um grupo R, geralmente, que são modificados. Então, eles podem ser fosforilados, podem ser metilados, né? Pode ter a adição de um grupo metil, a adição de um grupo fosforil, a adição de um grupo acetil. Tudo depende de qual é a função que a proteína vai desempenhar. Só um exemplo para vocês verem que a fosforilação, ela é muito usada nos sistemas metabólicos para ativar ou inativar a ação de uma sintetase, por exemplo, de uma quinase. Ela é muito utilizada para a fosforilação, ela pode ativar ou inativar a função de uma enzima, geralmente uma enzima sintetase, uma enzima quinase. A metilação também, ela é muito utilizada na regulação, né, regulação das funções da proteína. A acetilação também, aqui temos uma acetilação de uma histona, por exemplo, quando uma histona é acetilada, essa acetilação promove a descompactação de uma cromatina para né, mais para frente promover aí a duplicação do DNA ou transcrição, o que seja. Aqui temos, na verdade, 4 moléculas de lisina unidas, formando uma desmosina. Então, uma desmosina são 4 moléculas de lisina que pedem aqui o seu grupo R, hidrocarboneto, com uma amina aqui na ponta, né?
e tem aqui a formação de um anel aromático aqui na desmosina. Então, essas e várias outras modificações de aminoácidos, todas são feitas de acordo com a função que a proteína vai desempenhar, qual é o papel que ela vai desempenhar no metabolismo aí do nosso corpo, do nosso organismo, ou de qualquer organismo vivo, né? Então, na verdade, os aminoácidos, eles podem se comportar como ácidos ou base. Por quê? Afinal de contas, aqui está aqui um desenho de um aminoácido qualquer, um desenho de um aminoácido geral. O grupo carboxilo do aminoácido, ele pode funcionar como ácido, o grupo amino do aminoácido pode funcionar como básico. Depende do meio em que ele está inserido. Então, por exemplo, essa imagem, desculpa, gente, se está um pouquinho borrada, né? Eu peguei do livro, eu não achei outra imagem tão boa quanto essa, mas eu acredito que dá para vocês verem direitinho. Então, nessa imagem A, olhando aqui a seta do pH, sendo o começo pH 1 e o final pH 13, 12, 7, 13, por aí. 1 ao 14, né, que o pH 7 é o neutro. Essa molécula aqui, presente no meio ácido de pH 1, pH 2, ela vai estar completamente protonada. Ela vai estar com todos os seus grupos, né, o grupo carboxilo e o grupo amino, totalmente protonado. À medida que o pH vai se tornando básico, né, vai diminuindo aqui a acidez do pH e se tornando básico, o primeiro grupo a perder o seu próton, né, a ionizar aí, será o grupo carboxila. Ele é um grupo mais instável, então ele tem maior facilidade de perder os seus íons do que o grupo amino. Isso faz com que a mudança do pH do ácido para o básico, ele perca primeiro o seu íon, ficando então desprotonado. Então, à medida que o pH vai se tornando básico, aqui passando a ser neutro, o grupo hidroxila perde aqui o seu íon e fica negativo, fica com carga negativa. A carga negativa do grupo hidroxila com a carga positiva do grupo amino, que ainda não perdeu o seu íon, ainda continua protonado, faz que essa molécula seja um íon bipolar. A gente chama aí de zwitterion, que é um íon de carga neutra, porque a carga negativa do grupo carboxila meio que anula aí a carga negativa com a carga positiva, anula a carga, fica carga igual a zero, então esse é um íon bipolar, em meio pH neutro. O pH vai mudando aqui, continua, né, se tornando básico, se tornando básico, e por fim o grupo amino também perde o seu íon, desprotona aí, tornando a molécula uma molécula que funciona como base, né. Com pH básico, a molécula, o grupo amino vai doando seus íons, né, para manter o meio com pH mais ou menos estabilizado. Então, aqui a gente pode ver que os aminoácidos, qualquer aminoácido, funciona como um base ou um ácido fraco, né? Podendo aí manter uma taxa de tamponamento baixa aí. Por exemplo, aqui a taxa de tamponamento. Um exemplo bem usado, na verdade o melhor mesmo é o da glicina, a gente vai falar daqui a pouco, como eu coloquei o alanina aqui só para ter dois exemplos diferentes, né? Aqui está uma alanina, uma molécula do aminoácido alanina com o seu grupo carboxilo, o seu grupo amino, sua molécula de hidrogênio, e esse CH3 aqui, um etil, é o seu grupo R. Essa alanina, como vocês podem ver no gráfico, nessa imagem, né, nessa imagem aqui, do pH 1 ao pH 13, com a liberação, né, de moléculas de OH, ela vai, no primeiro momento, chamado de pK1, né, chamado aqui no pH ácido, no primeiro momento, ela vai ser uma molécula completamente protonada, né, com o H no grupo carboxila e o seu íon também no grupo amino. A partir do momento que o meio vai ficando, o meio é o pH, gente, o pH do meio, vai ficando básico, ela vai perdendo os seus íons do grupo carboxila. Então, esse pK1, na verdade, é a quantidade
de 50% de perda dos seus íons do grupo carboxila. Então, o pK1 é a quantidade da molécula de aminoácido onde há perda de 50% dos seus íons do grupo carboxila, que é o grupo que se desprotona primeiro. E essa aqui, essa curvinha mais achatada, não está muito curva mais horizontal, representa aqui uma pequena taxa de tamponamento do pH que a alanina, que o desprotonamento do seu grupo carboxila promove aqui no meio. Então, aqui nessa região onde o seu grupo está perdendo próton, doando o próton para o meio para que o pH fique estabilizado. Uma vez que acabou e o grupo carboxila está totalmente desprotonado, há uma subida brusca aqui, né, do pH, porque a taxa de tamponamento aqui já terminou. Então, aqui não é mais possível liberar íons para que o pH fique estabilizado e o pH dá uma subida drástica aqui. O mouse sumiu de novo, voltou. Uma subida drástica até a segunda taxa de tamponamento. Nessa segunda região, onde o seu grupo amino vai começar a ser desprotonado, né? Vai começar a doar íons aí para o meio para manter o pH estabilizado. Então, esse pK1 é o pK, o número de 50% de desprotonamento do seu grupo carboxila, e o pK2 é 50% de desprotonamento do seu grupo amino. Esse PI, o ponto isoelétrico, é o ponto onde o aminoácido se encontra com o seu grupo carboxila desprotonado e o seu grupo amino protonado. Então, como o seu grupo carboxila, com a carga negativa, né, vai anular a carga positiva do grupo amino, nesse ponto, no ponto isoelétrico, o aminoácido apresenta carga neutra. Então, é um íon bipolar. Então, é o valor de pH, PI, o valor de pH, onde o aminoácido apresenta carga neutra. Por quê? Saindo aqui do pK1, quando dá subida drástica, aqui não existe mais íon no grupo carboxila, mas existe todos os íons, então o grupo amino está completamente protonado. Então, o grupo amino completamente protonado com o grupo carboxila totalmente desprotonado, os dois valores se anulam e a carga neutra é igual a zero. Então, nesses aminoácidos que não possuem o grupo R ionizável, ou seja, o grupo R não tem carga, existem então dois pKs, o pK do grupo carboxila e o pK do grupo amino. Então, existem duas regiões de tamponamento aqui, como vocês podem ver aqui na imagem, dois pKs. Mas, cadeias laterais ionizadas, então aqueles grupo R, por exemplo, os polares negativos, os polares positivos, eles vão apresentar 3 regiões de tamponamento, porque tem a região de tamponamento do grupo carboxila, fixo na estrutura geral do aminoácido, tem a taxa de tamponamento, né, a região de tamponamento do grupo amino, e tem também a região de tamponamento que o grupo R vai apresentar. Então, aqui é o ponto isoelétrico. Outro exemplo de uma região de tamponamento que é muito utilizado, acho que esse é o exemplo mais utilizado de todos os exemplos, é o exemplo da glicina, que é a mesma coisa da alanina, né, gente? Então, a glicina tem 2 pKs, o pK do grupo carboxila aqui, o pK ácido e o pK básico, pK do grupo amino. E à medida que o pH vai aumentando, né, passando de ácido para básico, ela vai perdendo aqui os seus íons do grupo carboxila nessa região de tamponamento. Na região 0,5, aqui na liberação de 0,5OH, ela perdeu 50% dos seus íons do grupo carboxila. E nessa região aqui, ela perdeu 50% dos seus íons do grupo amina. O ponto isoelétrico sendo o ponto em que a carga negativa do grupo carboxila e a carga positiva do grupo amina se anulam e a carga fica neutra. Então, para você calcular o ponto isoelétrico, se você pensar que o ponto isoelétrico é o ponto em que 100% dos íons do grupo carboxila se foram, mas 100% dos íons do grupo amina ainda estão presentes, é simples, só fazer a média aritmética dos dois pontos. Então, você faz pK1
mais pK2 dividido por 2. Ou seja, 100% do grupo carboxila já foi desprotonado, mas 100% do grupo amina ainda está protonado. Então, é só fazer a soma dos dois pKs e dividir por 2, que você consegue achar o valor do ponto isoelétrico, o valor onde o aminoácido vai apresentar carga neutra. Tem também, gente, em aminoácidos com grupos R sem carga, grupos R neutros, é uma coisa bem específica. O ambiente químico em que o aminoácido se encontra, ele vai se alterar. Ele promove a alteração dos pKs. Porque o que acontece? Um aminoácido que tem carga neutra no grupo R neutro, ele vai apresentar a carga positiva do seu grupo amino e a carga negativa do seu grupo carboxílico. Só que é o seguinte, como esses dois grupos eles estão muito próximos, o que acontece? A saída do próton de um grupo carboxila e o seu grupo amino próximo, que ele já está carregado positivamente, então quando um próton é liberado do grupo carboxila para o meio e o seu grupo amina, o grupo amina do aminoácido, né, está muito próximo, isso fornece aí uma repulsão. Então esses dois íons, eles meio que sofrem uma repulsão e isso traz a consequência. Os átomos, eles são eletronegativos, né, do oxigênio, do grupo carboxila. Eles tendem a puxar os elétrons para perto, aumentando, então, a tendência do grupo amino a perder próton. Então, o que acontece? O pK, ele fica muito mais abaixo do que grupamentos que possuem que não possuem carga oposta próximo na molécula, como, por exemplo, o ácido acético, que possui somente o grupamento carboxilo, ou a metilanina, que possui apenas o grupamento amino. Não tem aí essa repulsão do outro grupamento com carga oposta aqui próximo nesse grupamento. Então, a característica dos aminoácidos de terem dois grupos carregados, um positivamente e outro negativamente, tão próximos, isso acaba alterando aí o valor de pK deles, porque eles tendem a perder, o grupo carboxila perdendo o próton mais próximo, causa uma repulsão do grupo amina, que também tende a perder o próton com mais facilidade. Por isso, os aminoácidos, a maioria, né, dos aminoácidos, maioria não, os aminoácidos que não têm carga no grupo R, eles têm uma taxa, os valores de pK similares uns dos outros. Então, o pK do grupo carboxila para os aminoácidos que não tem o grupo R ionizado, né, ele está na faixa de 1,8 a 2,4. E o pK do grupo amino está na faixa aí de 8,8 a 11. O que é bem diferente aqui do ácido acético, por exemplo, que tem um pK do grupo carboxilo, pK1, por exemplo, lá na faixa de 4 a 6, no pH 4 a 6. Então, gente, os grupos R ionizados. Já falei antes que o grupo R ionizado, ele também apresenta pK. Então, aqui nada mais é do que a adição do pK do grupo R. Nesse exemplo do glutamato, ele apresenta um caráter ácido aqui, né? Tem mais um grupo carboxila aqui no seu grupo R. Então, ele vai apresentar o pKr. Toda hora esse mouse some e eu tenho que ficar procurando, tudo bem. Então, aqui temos o pK1, que é o pK do grupo carboxila, né? O grupo carboxila fixo. O pKr, que é o pK do grupo carboxila do grupo R. E o pK2, que é o pK do grupo amino do aminoácido. Para calcular o ponto isoelétrico quando existe mais de 2 pKs em uma molécula, é muito simples. Você vai pegar os 2 pKs que estão mais próximos. Então, aqui você pega o pK1 mais pKr, divide por 2, tirando a média aqui dos dois no mesmo pensamento
que os grupos R não ionizados, né? 100% aqui de um grupo carboxila desprotonado, mais 100% de um grupo carboxila protonado. Vê que a taxa de tamponamento aqui, olha, ela é mais estável, né? Justamente por causa do pKr aqui, que é mais próximo do pK1, os dois grupos hidroxilas aqui próximos. Aqui do lado de cá, um outro exemplo, só que com o pKr mais voltado, né, pro meio neutro. A histidina é um aminoácido que ele é bastante usado, ele tem uma característica mais neutra. Acho que é uma exceção dos aminoácidos. A histidina é uma exceção que tem uma característica que tem o seu ponto, o seu pKr aí do seu grupo R mais neutro. Então, mas aqui a ideia é a mesma, tá bom, gente? Vocês pegam os pKs mais próximos, fazem a média e tiram o ponto isoelétrico. E o pK1, 1.2, bem ácido, né? Então, ele perde rapidamente aí o seu próton do grupo hidroxila. Aqui, uma tabela que tem no livro do Leninger. Eu não coloquei a tabela toda aqui, mas é só para vocês verem. Depois vocês podem ir lá no livro e tudo mais. Devem, né, ir lá no livro. Para vocês verem, tem uma tabela com os aminoácidos. Aqui a abreviação do aminoácido. O nome que ele é utilizado, né? O nome, 3 letras. Uma letra. Aqui a massa da molécula, as massas moleculares de todos os aminoácidos. O pK1, que já é estabelecido, né, para a molécula, já é estabelecido para cada molécula. pK1, pK2, os que têm grupo R carregados também apresentam pK. Então, o pKr para os grupos que têm R ionizados, carregados. O ponto isoelétrico e o índice de hidropatia. Então, aqui o índice de hidropatia é o quanto ele é hidrofílico, quanto ele faz pontos de hidrogênio com a água. E aqui também uma coisa bem legal, que é a ocorrência desses aminoácidos em proteínas. A glicina, por exemplo, ela aparece em 7,2% das proteínas. A leucina em 9,1% de proteínas. Então, essa tabela é bem legal, é muito interessante. Acho que é bom vocês irem lá, estudarem um pouquinho para saber um pouco mais de aminoácidos. Até porque, a partir daqui, que a gente vai falar de proteína, enzima e tudo mais, é essencial a esse conhecimento. Então, gente, falando de aminoácidos, uma vez que nós sabemos que proteínas são monômeros de aminoácidos que são unidos por ligações peptídicas, vamos falar um pouquinho agora dos peptídeos, né? Os peptídeos e as proteínas. Então, as proteínas, peptídeos e proteínas, é como se fossem um colar de pérolas. Um colar de pérolas barato aqui. Não são pérolas de verdade, né? Então, é como se fosse um colar de pérolas e cada união cada pérola seria um aminoácido e essa união aqui, uma ligação peptídica. Então, qual o caráter da ligação? Como funciona essa ligação peptídica? Essa ligação peptídica, ela se dá em um grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amino de outro aminoácido. Então, aqui o grupo amino funciona como o nucleófilo, né? Vai ser uma reação de desidratação, ou seja, essa reação vai promover a liberação de uma molécula de água, vai pegar o OH do grupo carboxila com o H do grupo amino, vai liberar uma água e vai formar uma ligação com o grupo amida. Então, essa ligação, gente, ligação peptídica, ela não é simples como aparece aqui pra gente. Isso aqui é só o produto da ligação. Mas essa reação, ela precisa de um complexo enzimático, ela ocorre no ribossomo, proteínas, ácidos ribonucleicos, todo um aparato, né, ocorrendo dentro do ribossomo em um processo que vocês vão estudar mais pra frente nas vias metabólicas na biologia molecular, que chama tradução, que é o processo de tradução do RNA na síntese de proteínas. Então, é uma reação exergônica, como eu já tinha falado. Ela demanda alta energia de ativação. E esse resíduo
de aminoácido, que eu já falei antes na aula, né, os resíduos de aminoácidos, que são os resíduos restantes, né, após essa ligação peptídica aí, ela ainda pode ser modificada, né, como eu disse antes. O que acontece nessa ligação é que essa ligação, ela tem um teor ela tem uma característica que fica entre ligação simples e ligação dupla. Então, o que acontece? Essa ligação, ela apresenta uma rigidez, né? Devido a essas interações aqui entre duas formas de ressonância dos dois aminoácidos. Então, essa ligação aqui, ela fica rígida no plano. Não há possibilidade de rotação em torno dessa ligação. Então, na verdade, uma molécula, né, um peptídeo, tá aqui. Esse é o grupo peptídico, né, o grupo onde ocorreu a ligação. Aqui dentro tem o grupo funcional da amida. E a rotação da proteína, quando a proteína ela se modifica, ela faz rotações a fim de chegar na conformação ativa dela. Elas não podem rotacionar, fica congelado aí no grupo peptídico. Então, elas só rotacionam mesmo nas interações com o carbono quiral aqui do aminoácido. Carbono alfa, né? Nem vou falar quiral porque temos um exemplo aí de um aminoácido que não tem carbono quiral. Então, o carbono alfa do aminoácido. Então, os resíduos de um aminoácido em um polímero. Então, aqui temos um pentapeptídeo, 1, 2, 3, 4 ligações peptídicas, então 5 aminoácidos. Temos aqui um pentapeptídeo, um peptídeo com 5 aminoácidos. Aqui, em sombreado, mostra as ligações peptídicas, ligações de amida, aqui ligações peptídicas entre o grupo carboxilo e o grupo amino dos aminoácidos. E em rosa temos os resíduos do aminoácido, né? Os grupos R dos aminoácidos. Sempre em um peptídeo vai ter uma extremidade aminoterminal, uma extremidade com aminoácido com o grupo amino livre, e do outro lado a extremidade carboxiterminal, que é a extremidade do aminoácido que fez a ligação do grupo amino com o aminoácido anterior, mas que não tem um outro aminoácido aqui para se ligar, então ele fica com o grupo carboxila livre. Essas duas características aqui, né, o grupo amino livre e o grupo carboxila livre, eles podem mudar o comportamento de ionização de um polímero. Quer dizer, temos um grupo carregado negativamente livre e um grupo carregado positivamente livre. Então, essas cargas, eles podem mudar o comportamento de ionização em uma solução. Como também os grupos R carregados podem também modificar o comportamento do aminoácido aqui no meio. Então, aqui a gente tem um exemplo de 4 aminoácidos, uma alanina, uma glutamina, uma lisina e o gli aqui eu esqueci porque agora. Uma glicina, uma lisina. Uma alanina, glutamina, uma glicina e uma lisina. Se a gente ver aqui na tabela, vamos ver se tem tudo aqui. Uma glicina, uma alanina. E é isso aí. Glicina, alanina, lisina e glutamina. Com os grupos que são carregados, né? Então, a alanina não tem o grupo carregado, mas o grupo amino dela tá livre, porque ele tá numa região extremidade aminoterminal. A glutamina tem o grupo R carregado negativamente e a lisina tem o grupo R carregado positivamente e ainda ficou com a extremidade carboxiterminal, o grupo carboxila do aminoácido carregado negativamente na extremidade do peptídeo. Então, gente, existem vários tipos de proteínas. Proteínas pequenas, proteínas grandes, proteínas diméricas, proteínas com várias subunidades. Existem proteínas pequenas com apenas poucos aminoácidos, proteínas com milhares de aminoácidos. São chamadas as proteínas multissubunidade, né? São várias unidades, várias subunidades unidas por ligações, pontos de hidrogênio, ligações de sulfeto, enfim.
Então, uma proteína tendo duas subunidades idênticas, então duas cadeias polipeptídicas idênticas, são chamadas proteínas oligoméricas. E as duas subunidades, essas duas subunidades são chamadas protômeros. Então, aqui tem um exemplo de uma hemoglobina, né, uma proteína transportadora de oxigênio. Aqui é um grupo prostérico M, que ele é o responsável por carregar, né, o oxigênio dentro da proteína que vai transportá-lo. Então, aqui nós temos 4 cadeias polipeptídicas. Temos a cadeia alfa 1 e alfa 2, que são duas cadeias idênticas, subunidades idênticas. Então, esses são dois protômeros. E as subunidades beta 1 e beta 2, que são outros dois protômetros. Isso torna a hemoglobina uma proteína multissubunidade, tendo ela aí 4 subunidades. Aqui, gente, outra tabela que também é apresentada no Leninger. Tem até um Ezinho aqui. Opa, desculpa, gente. Então, aqui a gente consegue ver uns dados moleculares de algumas proteínas, né? Que a gente geralmente conhece, geralmente elas são mais faladas. O citocromo C, por exemplo, do humano, responsável pelo transporte de elétrons, tem uma massa molecular de 12.400 e possui 104 números, né, de resíduos, então ele possui 104 resíduos de aminoácidos em apenas uma cadeia polipeptídica. Então aqui temos 104 aminoácidos e é uma proteína com apenas uma cadeia. A ribonuclease, a lisozima, a mioglobina, eu já falei antes, né, carrega transportadora de oxigênio nas fibras musculares. Temos aqui também a RNA polimerase da E. coli, que é responsável aí pela duplicação do RNA. Da E. coli tem 4.158 resíduos de aminoácidos em 5 cadeias polipeptídicas. E por aí vai. As proteínas também podem conter outros grupos químicos. Elas não precisam exclusivamente serem formadas apenas por aminoácidos. Então, essas proteínas que contêm esses outros grupos químicos, que são chamados grupos prostéticos, elas são chamadas proteínas conjugadas. Então, dependendo do seu grupo prostético, ela vai ter um nome específico. Por exemplo, as lipoproteínas, elas são proteínas que contêm lipídios como grupo prostético. Então, os lipídios com as proteínas, lipoproteínas, como por exemplo a lipoproteína sanguínea, que é a beta 1. Temos as glicoproteínas também, né, que são proteínas com grupos prostéticos de carboidratos, como a imunoglobulina. Temos as fosfoproteínas com grupos fosfato. Temos a hemoproteínas, né, com o grupo M. Por exemplo, a hemoglobina também é uma proteína que possui o grupo prostético M aqui, que é responsável, ela tá aqui, ó, responsável pelo transporte de oxigênio, nem tinha visto. E por aí vai. Temos metaloproteínas também, que possuem grupos prostéticos metais. Aqui. Então, gente, os aminoácidos, eles estão presentes no nosso dia a dia a todo momento, mesmo que a gente não saiba, né? Então, eles têm N aplicações. Aminoácidos que são sintetizados por empresas para os alimentos, principalmente aqui na questão do alimento, o BCAA, por exemplo, suplementos de academia, sintetizam, né, proteínas responsáveis pelo crescimento de massa magra, reposição de energia, para a gente não gaste nas proteínas do corpo, a gente ingere mais quantidade de proteínas sintetizadas, que são são proteínas essenciais, que podem ajudar aí no nosso processo metabólico. Aminoácidos para os cosméticos, por exemplo, as proteínas que atuam na nossa pele, que atuam na nossa renovação, né, da epiderme, muito utilizados em cosméticos, em fármacos,
sempre utilizados em fármacos, né? Toda proteína, né? Anticorpos, fármacos, proteínas que são liberadas em metabolismos secundários. O meu trabalho, por exemplo, do mestrado, um dos meus trabalhos, né? É procurar no metabolismo secundário de fungos proteínas que os fungos liberam em contato com bactérias. Então, o que eu estou procurando? Nada mais do que proteínas que atuam como fármacos, né? Como um sistema de defesa, aí, como se fossem anticorpos, mas na verdade estou procurando com a ideia de moléculas antimicrobianas. Então aqui, gente, achei muito legal esse site www.aminoácidos.com.br. Deem uma olhada lá porque é muito bacana, eu achei bem legal. Tem muita informação sobre o aminoácido, sobre como o aminoácido está inserido na nossa vida. E também a empresa, né, a Ginomoto, vocês entrarem lá, ginomoto.com.br, vocês vão ver como as empresas lidam com os aminoácidos e sendo aí uma grande oportunidade, né, uma área de emprego para vocês que estão fazendo biotecnologia, a manipulação, síntese desses aminoácidos aí, acho bem interessante vocês já começarem a pesquisar e a olhar onde vocês podem se inserir no mercado de trabalho. Eu, particularmente, acho muito legal, muito bacana essa área. Acho que é por isso que eu escolhi dar essa aula nesse capítulo. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô começando agora, né? Eu espero que a minha didática depois melhore com o tempo. A gente vai adaptando e tudo mais. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, por favor. Meu e-mail lá no Titia. E a gente continua na semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre as aplicações, né? Trabalhando com proteínas. E a gente vai entrar na estrutura primária. É isso aí, espero que todo mundo tenha um dia bacana, um dia legal. E a gente se vê na semana que... A gente se ouve na semana que vem. Tchau, tchau!